Oi, amigas, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo super interessante que várias amigas comentaram no vídeo do parto e também algumas me mandaram até e-mail, gente, falando sobre complicações na gestação e como foi um parto, como que é o parto de uma pessoa que está acima do peso, a gestação. Então hoje eu vim gravar para vocês um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a gestação numa pessoa que está acima do peso ou na obesidade. Bom, gente, quando eu descobri a minha gravidez, eu fiquei com medo, né, por estar acima do peso, porque essa já é minha segunda gravidez. Mas na minha primeira gestação, eu já estava, vamos dizer assim, um pouco acima do peso. Não muito que nem agora, mas eu já estava um pouco acima do peso, né? Então eu lembro que quando eu fui na minha primeira consulta, a minha médica, inclusive, brigou comigo, né? Falou sobre o meu peso, que era arriscado, que tinha que tomar cuidado, que não sei o quê, por causa de complicação, aquelas coisas todas. E dessa vez, gente, comigo com mais de 20 quilos a mais do que foi na minha primeira gestação, imagine o meu medo, né? Então, quando eu descobri que estava grávida, já passa um milhão de coisas na cabeça. Meu Deus, como será a gestação? Será que vai ter complicação? Como que vai ser o dia do parto? Eu quase não curti tanto a gravidez, porque era a minha primeira gestação, aquela coisa, aquele medo, né? Tudo muito novo, né? Várias coisas que a gente lia, que a gente acaba lendo, eclâmpsia, morte no parto, bebê que morre, bebê que não desenvolve. Gente, é tanta coisa que vem na cabeça, é tanta coisa que vem, é tanta coisa que a grávida escuta, tanta coisa que a grávida lê, tantos relatos, que a gente só escuta relato ruim. Parece que as coisas ruins as pessoas vêm tudo contar pra gente quando a gente tá grávida, né? Então, assim, surge um monte de medos, surge um monte de receios. Mas hoje eu vim falar pra vocês sobre um parto, sobre uma gestação de uma pessoa acima do peso, que deu super certo, gente. Uma gestação muito tranquila, um parto maravilhoso. Então, o intuito desse vídeo, gente, não é falar que está acima do peso, que obesidade, que isso é saudável. Não tô aqui para falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre gestações que dão certo, mesmo em pessoas acima do peso. Isso é para te tranquilizar, para você que está grávida, né? Mesmo que você não esteja acima do peso, para te tranquilizar. Porque por mais complicações ou problemas que a vida dá, só Deus é o dono dos nossos dias, né? A nossa vida, tudo que acontece conosco, precisa passar pela autorização de Deus. Então, isso é o que mais me conforta, saber que Deus é quem nos protege. Então, tem muitas coisas que a gente vai escutando no decorrer da gestação. Você tem pressão alta? Você tem diabetes? Ó, você tem que tomar cuidado com o quanto que você come, você não pode engordar muito. Você tá sentindo alguma coisa? Você teve algum problema? Você tá com medo do parto? Gente, são tantas perguntas que vêm, que as pessoas fazem perguntas. Eu acredito que tem pessoas que, inclusive, às vezes se perguntam na boa intenção e tal. Mas, gente, é tanta pressão em cima, às vezes, que deixa a mulher insegura, que deixa a mulher com mais medo daquilo que é novo, daquilo que é desconhecido. Porque é desconhecido. Por mais que a gente tenha passado pela experiência, no caso de uma segunda ou terceira gestação, cada gestação ela é nova. A gente muda também com o tempo. Então, eu acredito, assim, que é uma fase em que a mulher, emocionalmente, já está um pouco alterada, os hormônios, é tanta coisa, assim. Então, ela precisa estar tranquila, ela precisa estar bem, ela precisa estar confiante, ela precisa estar saudável. E quando ela não está saudável, ela precisa cuidar para que ela fique saudável, né? Então, foi isso que eu tentei pensar na minha gestação. Peraí, eu tô acima do peso. Isso eu não posso negar, né? E isso pode, sim, trazer complicações a mais, né? Então eu tenho que me cuidar. Eu tenho que o quê? Redobrar a atenção. Então, como que foi essa minha gestação? Dani, você se privou? Você fez dieta? Não, gente, eu não fiz dieta. Porque nem indicam, né, pra grávida fazer dieta. Ela precisa se alimentar bem, ela precisa comer, ela precisa beber. A questão é que, às vezes, a gente, como mulher, que a gente, como mãe, aqueles hormônios, mexe com a gente, dá aquela fome acima do normal. Então, assim, teve fases na minha gestação onde eu tava comendo muito. Só que, assim, mesmo comendo muito, ainda assim eu me limitava um pouco. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de refrigerante, né? A gente sabe que não é saudável ficar tomando refrigerante. E não é só pra quem está acima do peso. Pra qualquer pessoa, refrigerante não é saudável, né? Então, quando alguém falava pra mim, não, você Não pode beber refrigerante, né? então, assim, eu pensava assim, eu não posso beber refrigerante porque não é saudável, né? Então, não é só pra quem é acima do peso, é pra quem é magrinha, pra quem é gordinha, pra quem não é. Então, refrigerante não é tão saudável. Então, se eu tomava um copo de refrigerante, eu cortei pela metade. Então, eu só tomava metade de refrigerante. Se eu tomava refrigerante quase todo final de semana, eu comecei a tomar menos, investir mais em suco, tomar água. Gente, essa minha gestação eu tomei muita água mesmo. Me dava uma sede.
terrível, que eu tomava muita água. Acho que isso me ajudou bastante. Tava tentando me controlar, evitar comer muito doce. Comi doce, comi doce. Bebi refrigerante, bebi refrigerante. Gente, eu não passei nenhum tipo de vontade. Só que eu não fiz nada em excesso. Então, isso foi bom, isso me ajudou, né? Então, assim, era tantas coisas que eu tinha medo. Medo de pressão alta, medo de ter diabetes, medo de eclâmpsia, medo de pré-eclâmpsia, medo de morrer no parto, medo do bebê morrer. Gente, são tantos medos que vêm na cabeça da gente, que eu acredito que assim, que quando a gente é mãe, parece que a gente fica ainda mais medrosa. Por quê, gente? Porque a gente tem algo a perder. Gente, quando eu tava com fome, quando eu tava com aquela fome alucinada, vamos dizer assim, eu trocava alguns alimentos. Preferia comer mais frutas, beber mais água, né? E quando eu tava com muita vontade de comer alguma coisa, assim, muito gostosa, calórica, eu comia pela metade. Eu tava com vontade de comer um bolo, eu comia o bolo, mas eu comia pela metade. Comecei a comer mais coisas saudáveis, eu adoro verduras, eu adoro frutas, então foi super fácil isso pra mim. Ingeri muito líquido, então isso me ajudava na retenção de líquido, não me deixava inchada, né? Foi uma gravidez, assim, muito boa, muito tranquila, e eu tinha medo e receio, gente, porque na minha primeira gravidez, além de eu estar mais magra, eu era muito ativa, eu andava bastante, muito mesmo. E nessa gestação, por conta da pandemia, eu mal saí de casa, gente. Fiquei praticamente dentro de casa o tempo todo, então eu tava mais sedentária, tava menos ativa. Então eu tinha medo disso, meu Deus, como que vai ser o parto, eu sedentária, acima do peso, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, na minha gestação, não tive nada, gente. Não tive diabetes, não tive pressão alta, minha pressão foi super ok a gestação inteira. Gestação, assim, muito tranquila, uma gestação normal. O segredo é a gente acompanhar, para isso que existe, né, o pré-natal, para identificar se tem algum problema, se tá tudo certo, e se não tiver tudo certo, você descobre cedo, você resolve cedo, você é medicada cedo. Então, vamos dizer assim, você vai sendo monitorado e você vai sendo cuidada. Então, o segredo de uma gestação, mesmo acima do peso, para dar certo, é você começar o seu pré-natal desde cedo, é você beber muito líquido, é você também se controlar, é você também estar bem emocionalmente, mesmo com toda essa mudança hormonal que existe dentro da gente, a gente precisa estar tranquila, a gente precisa confiar em Deus, confiar na vida, confiar no nosso corpo, porque é isso, amigas, né? A gente foi feita para isso também, né? Quando Deus ele fez a mulher, o corpo dela naturalmente foi preparado para gerar, foi preparado para ganhar o bebezinho, para ter o parto. Claro que há exceções, né? Então, assim, gente, são exceções, acontecem problemas, mas, assim, na maioria das vezes, a probabilidade é de dar certo. Então, se tem probabilidade de dar certo, a gente tem que fortalecer isso, fazer e garantir que isso ainda dê mais certo, se alimentando bem, né? Se alimentando bem, se cuidando, monitorando, né? Sendo acompanhada. E olha que nessa gestação eu senti que eu curti muito mais a minha gestação do que na outra, né? Eu falo assim por conta do emocional mesmo. Não falo nem por conta da saúde, porque foi tranquila também a minha outra gestação. Foi super de boa, super tranquila a minha outra gestação, mas eu falo emocionalmente. Eu lembro que na minha primeira gestação eu fiquei aterrorizada. Eu vivia tendo pesadelos, eu tinha medo. Gente, era um medo surreal. Né? E dessa vez, não que eu não tinha medo, eu tive muitos medos, inclusive medos que eu senti da primeira vez, mas dessa vez eu tentei me manter mais tranquila, porque eu entendi, gente, que o medo, o excesso de medo, a ansiedade, isso não faz bem pra mim, né? Isso não muda nada, então pra que eu vou me estressar? Pra que eu vou ficar aumentando o hormônio do estresse em mim, da ansiedade em mim? Então procurei pensar em coisas boas, né? Procurei curtir a minha gestação com a minha família, com a minha outra filha, com o meu marido. Não me atrapalhou em nada. Foi uma fase muito gostosa, meus hormônios estavam lá nas alturas, então aproveitei bastante no meu casamento, fiz a festa. Então, assim, gente, é uma fase, assim, muito boa. E eu escolhi curtir cada fase, confiando na minha vida em Deus. Porque é isso. Se você tá aqui hoje é porque Deus quer, né? Se você tá gravidinha é porque Deus quer. Se a gente respira é porque Deus quer. Então, assim, falando no geral, Dani, teve alguma complicação na sua gravidez, na sua gestação? Não. Nenhuma, gente. Nenhuma complicação. Nada, zero. Né? As únicas coisas que aconteceram na minha gestação foram coisas super normais que acontecem com todas as grávidas. Uma sonolência surreal no início da gestação. Eu sentia muito sono, ficava muito enjoada, vomitava bastante, né? Sentia cheiro de chuveiro. Os cheiros, para mim, estavam muito mais acentuados. Né? Tanto é que eu fiquei enjoada até do cheiro do trabalho do meu marido. Ele chegava em casa, ele tinha que tomar banho, porque eu ficava enjoada do cheiro do trabalho dele.
Não enjoada dele, do cheiro do trabalho dele. Mas, assim, eu tava com o olfato muito apurado, né? O paladar também, gente, parecia que eu ia comer as coisas. Nossa, parecia que era a primeira vez que eu tava comendo aquilo na minha vida, né? Às vezes eu comer um arroz, feijão com ovo, Que delícia. tipo isso, entendeu? Parece que eu nunca tinha comido ovo na vida, né? Eu usei um exemplo do ovo, mas eu enjoei de ovo na minha gestação. Mas não é o ovo, tá? Mas tudo paladar muito apurado, né? Muito sono no início. Depois, já no segundo trimestre, eu já tava mais tranquila, mais de boa, não dormindo tanto assim. Eu também senti algumas mudanças no meu corpo, por exemplo, meu pescoço, né? A parte dos seios. Eu fiquei mais morena também, né? Eu percebi isso. E eu percebi isso desde a minha primeira gestação. Eu tava vendo as minhas fotos da minha primeira gestação, que, gente, quando a gente tá vivendo essa fase, eu fico relembrando tudo. Eu ficava emocionada vendo as fotos da Júlia, da minha primeira filha, vendo ela bebezinha, relembrando as coisas. Eu percebi que eu fiquei mais escura também, né? O pescoço aqui na região dos seios, virilha, fiquei mais escura. Eu senti um calor, assim, surreal, gente. Às vezes tava frio, nem tava esse calor todo. Eu lá, nossa... achando que tava lá no, sei lá, gente, achando que eu tava lá no paraíso, achando que eu tava na praia, querendo curtir. Um calor surreal, gente, que eu sentia. Suava muito, de calor mesmo, tomava muita água. Então, consequentemente, muito calor, eu tomava muita água. De 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Eu já andava com a garrafa, eu ia dormir com a garrafa, acordava com a garrafa, ia pra sala com a garrafa. Eu pensava, não, água é bom, água me refresca, água é saudável. E quando a gente está acima do peso, a gente já é classificado como uma gravidez de risco. Qualquer coisa que traga algum perigo à sua gestação, ela já é considerada de risco. Então, por conta do meu peso, a minha gestação era considerada de risco. Poderia ter risco. Eu poderia ter risco na gestação. Podia desenvolver diabetes, podia desenvolver pré-eclâmpsia, podia desenvolver eclâmpsia, pré-eclâmpsia. E vem como possibilidades que podem acontecer na gestação. E eu conheço pessoas magrinhas que tiveram esses tipos de complicações. Tiveram eclâmpsia, que tiveram pré-eclâmpsia, que tiveram diabetes, que tiveram pressão alta. Então, acredito que a gente tem que ir nos cuidando, né? Então, assim, a gente tem que se sentir diferente, né? Uma grávida gordinha não é diferente de uma grávida magrinha. Ela tem que ficar mais atenta? Tem. Mas a gestação em si já deve nos fazer ficar atenta, mesmo quando a gente está, né, com o nosso peso adequado. Né? Então, a intenção desse vídeo não é, gente, como eu falei pra vocês, incentivar, né, uma pessoa que tá acima do peso ou incentivar a obesidade, porque eu sei que não é saudável. Mas é tranquilizar as mãezinhas, aquela mãe que descobriu que tá grávida, que você tem sim que se cuidar, que você tem que sim que se policiar, mas o dia de amanhã, o controle de tudo, o dia do seu parto, tudo isso, a sua gestação, cada mês, o desenvolvimento do seu bebê, tudo isso está nas mãos de Deus. Então, assim, por exemplo, Não foi o caso. Mas, por exemplo, se perder esse bebê é porque você estava acima do peso. Se você desenvolver pressão alta é porque você está acima do peso. Ah, se você teve uma eclâmpsia, foi porque ela estava acima do peso. Ah, se você teve um problema no parto, foi porque ela estava acima do peso. Foi porque ela estava acima do peso. Ah, o bebê não está desenvolvendo tão bem, é porque ela está acima do peso. Ela sim traz mais riscos, mas nem tudo é porque a pessoa está acima do peso. Tem pessoas que não estão acima do peso, que têm exatamente esses mesmos problemas. Então a grávida, a gestante, ela tem que se policiar, ela tem que se cuidar, né? Assim, no modo geral. Você sendo magrinha, você sendo gordinha, você tem que se cuidar. São tantas coisas assim, às vezes coisas simples, medos simples que deixam a grávida assustada. E, gente, o final da minha gravidez foi super tranquilo também. E agora a gente falando sobre o dia do parto, foi maravilhoso. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei recentemente falando sobre o relato do meu parto, que foi maravilhoso, foi rápido. Vocês queiram acreditar ou não, meu parto não durou 10 minutos. Eu falo 10 minutos que, assim, eu acho que foi uns 10 minutos no máximo, estourando, mas foi muito rápido. Eu cheguei nos meus 9 dedos de dilatação super plena, só com uma dorzinha nas costas. E eu fui ao médico incentivada pelo meu esposo, porque no outro dia já ia fazer 40 semanas. Então, eu já cheguei lá com dilatação quase que total. E o bebê foi descendo. E o bebê nasceu super rápido mesmo. Não tive nenhuma complicação, foi 100% natural. Não tomei soro, né? Porque na minha primeira gestação eu fui pro soro, aquele soro do cão,
né? Dessa vez eu não precisei ir pro soro, não precisei de nada, não tomei anestesia, foi 100% natural. Tive um parto muito bom, pós também, a minha recuperação também tem sido muito boa. Se você tá gravidinha, fica tranquila, fica em paz, ora bastante, tenta se acalmar, pensar em coisas positivas, porque isso vai fazer muito bem pra você, vai liberar hormônios muito bons, de calma, alegria no seu corpo, e você vai passar por essa fase linda e plena. Não adianta, né, gente? E eu sei que a gente não tem o controle disso, né? A gente não tem o controle disso, por isso que, como eu sabia que eu não tinha o controle disso, desde o início da minha gestação, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, fiz propósito com Deus. Tinha dias que passava cada coisa na minha cabeça, assim, sabe? Mas, assim, no geral, eu tentava pensar muito positivo. E eu tinha medo, eu tinha anseios, eu tinha medo, me sentia às vezes insegura em ter que ir pro hospital numa época assim, né? Numa época onde o vírus tá, né, fazendo a festa aí fora, muitas pessoas sendo infectadas, muitas pessoas que morreram, né? E por mais que as pessoas falem assim, mas você pode desenvolver a forma leve, a gente nunca sabe, a gente não tem estrelinha na testa pra saber que você vai desenvolver a forma leve. Então a gente tem que evitar, tem que se cuidar. Eu tentei ter uma fase muito boa no meu casamento, com minha filha, com a minha outra filha, né? Pra ter uma gravidez saudável. Porque uma gravidez saudável, gente, não é só na questão da saúde, isso é muito importante, mas uma gravidez saudável também, a mulher tem que estar bem emocionalmente falando, né? Um casamento conturbado, problema com filhos, problema financeiro, tudo isso estressa a gente, tudo isso vai mexendo com a gente. Então a gente precisa estar bem em todos os sentidos para que isso também traga benefícios na nossa gestação. Agora, para finalizar o vídeo, gente, quando eu fui ganhar neném, né, eu tava com o mesmo peso, se diz assim que no geral eu não engordei nada. Então eu mantive o meu peso de antes da gestação. Isso foi muito bom pra mim, gente, muito bom pra mim porque eu não me senti tão pesada. Isso foi muito bom pra mim porque eu não me senti tão inchada, né? Não fui de ter cãibras, não fui de sentir dores muito no corpo, só no final da gestação e era só na lombar. Dormi muito bem a minha gestação inteira, só no final que comecei a ter um pouco mais de dificuldade por causa da exposição, né, por causa das posições na cama. Foi muito bom, gente. Mas agora em especial, você que tá gravidinha, que tem medo, que tá assustada, que acabou de descobrir a gestação talvez, ou que já tá no final dela, tem medo do dia do parto, sei lá, qualquer tipo de medo que você possa ter, né? Eu quero dizer pra você que não precisa ter medo. Talvez seja assim, clichê demais eu falar isso. Não precisa ter medo, porque o medo a gente não controla, né? Vamos dizer assim que a gente não pode realmente controlar, né, o que a gente sente. Mas se a gente não tomar cuidado, o medo, ele nos domina. O medo intensifica a fase que nós estamos vivendo. Então a gente não pode dar lugar pro medo, não pode dar lugar pra ansiedade, porque não faz bem pra gente. Então se você tá com medo, põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem agora nesse momento, Jesus, orar por todas as gravidinhas que estão assistindo esse vídeo. Para aquelas, meu Deus, que já estão tranquilas, que elas permaneçam tranquilas e que o parto seja ainda mais tranquilo, melhor do que ela sonha, que ela imagina. E para aquelas mãezinhas, meu Deus, que estão assustadas, que estão com medo, que tem, Senhor Jesus, talvez muitas inseguranças, que tem passado por um momento difícil, talvez familiar, talvez financeiro, dentro do seu lar, ou até mesmo consigo mesma. Que o Senhor possa acalmá-las, que o Senhor possa dar a elas, Senhor Jesus, esperança de que sim, o parto pode ser muito melhor do que ela imagina, que nem toda gestação é complicada, que nem todo parto é difícil, e que cada mulher é única, cada bebê é único, cada um de nós somos diferentes, e ainda que aconteça problemas, dificuldades, nada sai do seu controle. Derrama da tua graça, do teu amor sobre todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que essas mãezinhas possam se sentir acolhidas, possam se sentir amadas, tendo certeza que o grande dia já tem um dia marcado, já tem hora marcada e que vai ser lindo, Jesus. Alcança, meu Deus, todas as famílias, alcança, meu Deus, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, os filhos. Derrama da tua graça, Pai, derrama do teu amor, Jesus. Pai, da tua proteção. Que essas pessoas possam ser protegidas, meu Deus, nesse momento. Eu sei, Senhor Jesus, que a gente não tem controle do mundo, das coisas que acontecem, mas o Senhor tem controle. Eu te peço, Jesus, que pelo teu amor e pela tua misericórdia e graça, o Senhor possa nos proteger. Que essas mãezinhas que ainda vão ganhar bebê, que elas possam ir, Senhor Jesus, em segurança, voltar para o seu lar em segurança com o seu bebê no colo e não serem contaminadas, não serem atingidas, Pai. Então eu profetizo no nome santo de Jesus, todos aqueles que assistirem esse vídeo, Pai,
Toda mãezinha que assistir esse vídeo, meu Deus, não será, meu Deus, contaminada, Pai, por esse vírus. Eu profetizo isso em nome santo do teu nome, Jesus. Abençoa, Pai, cada um de nós.